Boa noite para vocês que estão aqui. Estou chutando, como eu disse, eu acho que é a nossa quinta aula de leitura da obra da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. E hoje nós vamos ler o terceiro capítulo, que se chama Honestidade. Seja verdadeira com o amor. Tem uns debates interessantes nesse capítulo. Grandes o suficiente para, mais uma vez, aquele movimento de angústia de ter que ficar pincelando trechos para que a gente possa analisar. O bom da Bel é que muitos trechos se repetem, mas eu não acho que é problema, eu acho que é didática. Então, mesmo que eu deixe alguns trechos de fora, na sequência da leitura de vocês, vocês vão perceber que é mais um reforço didático daquilo que está sendo dito. Então, não terá tanta coisa perdida assim, né? Antes de iniciar o terceiro capítulo, eu vou ler mais uma vez a definição que ela dá de amor na página 47. Isso está no primeiro capítulo. Isso é importante por quê? Porque nós vamos falar bastante sobre um assunto que é necessário nós retomarmos esse conceito, porque a gente vai ficar batendo e voltando nele. Ela diz lá no finalzinho da página 47, para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes: cuidado, afeição, reconhecimento, respeito e confiança, assim como honestidade e comunicação aberta. Os três últimos ingredientes vão aparecer muito nesse terceiro capítulo: confiança, honestidade e comunicação aberta. Isto especificamente para falar sobre o conceito de verdade, que vai. Verdade e mentira, né? Será o ponto central da aula de hoje. Bem filosófico, inclusive. Nesse ponto, confiança, honestidade e comunicação aberta são uma espécie de pavimento que justamente, me perdoe a redundância, pavimenta uma estrutura que você, porventura, está tentando formatar, pensando numa relação amorosa. E aqui, quando eu falo relação amorosa, não significa necessariamente uma relação amorosa no sentido trivial da expressão. Bom, leio esta passagem inicial da página 75. Quando nos revelamos aos nossos parceiros e descobrimos que isso traz cura e não dano, realizamos uma descoberta importante. Relacionamentos íntimos podem ser um refúgio num mundo de aparências, um espaço sagrado onde podemos ser nós mesmos, como realmente somos. Esse tipo de desvelamento, falar nossa verdade, compartilhar nossas lutas internas e revelar nossas arestas, é uma atividade sagrada que permite que duas almas se encontrem e se toquem mais profundamente. Então, veja, a necessidade de se falar a verdade. E aqui caberá várias construções, né? Porque, bom, se eu penso em falar a verdade, um primeiro movimento eu preciso saber quem eu sou, o que que eu quero. Talvez aqui a dimensão do querer, pensando, por exemplo, na formatação de um relacionamento, é interessante. Saber o que que eu quero para alinhar com o outro o que que ele quer. Então, cabe dentro desse aspecto dois quereres, vamos colocar assim, para trabalhar esta possível conexão. Bom, diz Bel. Não é por acaso que, ainda crianças, geralmente aprendemos sobre justiça e jogo limpo em um contexto relacionado à questão de falar a verdade. O coração da justiça é dizer a verdade, vermos a nós mesmos e ao mundo como somos, em vez de como gostaríamos que fôssemos. Esse trecho vai ser, acho que, a primeira vez que eu vou falar sobre um não olhar psicanalítico. Se você olhar para esse trecho com um olhar psicanalítico, você vai ficar assim, tá torto. Porque na psicanálise a fantasia tem certa importância. Mas não é sobre fantasia que ela está falando aqui. Mais para frente isso vai ficar explícito, mas eu já vou deixar bem claro para vocês. Esse trechozinho que ela fala, em vez de como gostaríamos que fôssemos, não é sobre fantasia aqui especificamente, tá? Sobre esse projeto de si, esta coisa que tem alguma importância na constituição do sujeito. Mas mais para frente eu volto. Nos últimos anos, sociólogos e psicólogos têm documentado o fato de que vivemos num país onde as pessoas mentem mais e mais a cada dia.
O livro Mentir, Escolha Moral na Vida Pública e Privada, da filósofa Cisela Buck, está entre as primeiras obras a chamar a atenção para como a mentira se tornou amplamente aceitável, constituindo um lugar comum em nossas interações diárias. A trilha menos percorrida de Scott Peck tem uma sessão inteira sobre a mentira. Em A Dança da Ilusão, guia sobre a autenticidade e verdade nas relações das mulheres, Harriet Lerner, outra psicoterapeuta e autora de livros populares, chama a atenção para a forma como as mulheres são estimuladas pela socialização machista a fingir e manipular, a mentir como forma de agradar. Lerner destaca as várias formas como o fingimento e a mentira constantes alienam as mulheres de seus verdadeiros sentimentos, e como isso leva à depressão e à perda da autoconsciência. Então, veja só, voltando lá no ponto que eu falei para vocês da fantasia, por que que não é sobre fantasia? Aqui a Bel está criticando a alta ilusão causada por uma estrutura que leva as pessoas a mentirem. E esta mentira não é só, nós vamos ver duas dimensões dessa mentira. Não é só para o outro, como para si mesmo, né? Então, há uma construção de um sujeito que não sabe o que quer, e estruturalmente, já que dando um spoiler de onde ela vai, né, na direção onde ela vai, ela fica o livro, o capítulo inteiro na direção do patriarcado, mas no final ela ainda faz uma pontinha de crítica ao próprio capitalismo. Então, a culpa dessa construção estruturada da mentira, patriarcado e capitalismo. Somos educados neste modelo, educados então neste modelo que somos, vamos reproduzir essa estrutura. E aí o ponto central para Bell a mentira é um desserviço para se pensar o amor. Porque não há, aí o ponto central não é possível pensar em confiança, comunicação aberta e a outra palavra, a outra expressão, me esqueci. Vou até voltar aqui. A gente não consegue pensar em Honestidade. honestidade, perfeito. Não tem como pensar nesses três ingredientes se, de fato, existir mentira nas comunicações. No finalzinho aí desse trecho, ela ainda fala como isso leva à depressão e à perda da autoconsciência. Qual é desses dois pontos? A autoconsciência diz sobre essa compreensão do querer, né? Quer dizer, se eu estou mentindo para mim mesmo, e óbvio, aqui é uma construção completamente alienada, eu fico dentro de um processo onde eu não sei quem sou, não sei quem eu quero, e como o meio me constitui a partir dessas construções, se eu estou me distanciando de mim, vamos colocar assim, eu posso entrar no estado de sofrimento, já que eu não estou sendo quem eu quero ser. Só que aqui eu já vou abrir uma portinha para a gente debater uma coisa interessante. A partir desse trecho, ela vai falar bastante sobre mentira, sobre os problemas da mentira. Como a mentira, a partir dessas construções, de fato, tomando essas construções como premissas, né, de fato atrapalha a construção de um amor. Então, ela vai ficar boa parte do capítulo falando sobre os problemas da mentira. Aí eu pergunto para vocês, porque, veja, se mentir é um problema, não podemos mentir em hipótese alguma, em nenhum contexto. Aí eu pergunto para vocês, vocês mentem no dia a dia de vocês? Porque, veja, a construção, aí eu vou apresentar duas, Sim, nós vou, mentimos. vou apresentar duas teorias para vocês, para a gente debater este ponto. Kant de um lado e o utilitarismo do outro. Uh, Propostas éticas, tá? Que nós vamos debater aqui. No utilitarismo, que é o que a Bel vai criticar aqui, inclusive, tá? Então já vou dar para vocês onde ela está criticando. O utilitarismo é uma proposta ética que está preocupada com a consequência, né? Do que vai acontecer no final da coisa. O que importa é o final da coisa. Portanto, o que você vai fazer para chegar lá não importa muito. Então, no utilitarismo, se você precisar mentir
para que no final tenha uma boa ação, é válido. Tanto que Abel, mais para frente no texto, vai falar sobre homens que mentem porque acham que se não mentirem, vão magoar seus parceiros. O utilitarismo, ele extrapola, né? Extrapola no sentido de, se, por exemplo, necessário for matar um para sobreviver 10, que mate um. Vocês provavelmente conhecem o dilema do bonde. Fica aquela brincadeira, tem um, tem cinco, eu vou virar para cá, vou virar para lá. Então, veja, no utilitarismo, em alguns momentos, eu preciso mentir. Já o Kant, com a deontologia kantiana, vai dizer que a mentira não pode acontecer em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Porque se você abre a exceção para aquela mentirinha boa, você vai ter que lidar com as consequências de possivelmente ser atravessado por alguma mentirinha mais grave em algum momento. Porque se você abriu a portinha da exceção, em algum momento este que mentiu pode escalonar a mentira. E aí você será atravessado pela mentira. E aí o ponto do Kant é: como é que eu vivo em uma sociedade que eu não sei quem está falando a verdade ou não, porque a mentira é aceita em algum contexto? O Kant vai dizer, vocês já devem ter ouvido o imperativo categórico: haja de tal forma que a tua máxima se torne uma máxima universal. Ou seja, veja, aquilo que você entende como correto e verdadeiro, que você passe para frente. E veja, é claro que isso aqui a gente poderia desenvolver mais, mas quando nós estamos nos movimentando existencialmente, a gente acredita que estamos fazendo o correto. O Kant está basicamente dizendo, olha, o que você faz para você, que você acha que é o correto, que isso seja universalizado. E nessa construção moral, dessa universalização, para o Kant existe uma lei moral dentro da mente, né, dentro da consciência, vamos colocar assim, que seria capaz de regular o nosso comportamento. Né? Então, o certo e o errado está ali. Você só tem que olhar para dentro. Né? Tem uma passagem famosíssima do Kant, eu não vou lembrar o texto onde está, mas eu lembro dela com muita frequência, né, aqui na Fafiche, né, no UFMG, no meio tem um jardim, tem um busto do Kant lá, e está lá essa passagem, que eu admiro duas coisas, é o céu estrelado acima da minha cabeça e a lei moral dentro de mim. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, eu sempre faço uma comparação com computadores, é como se os seres humanos fossem computadores, máquinas, né, o corpo é a máquina, só que os computadores eles não têm um software, não tem um programa básico que roda nele e faz ele funcionar. Nós temos um também, segundo Kant, que é essa lei moral. Você só precisa, num processo de autonomia, olhar para dentro dela. Para que tudo isso? Bell Hooks está sendo bem kantiana aqui. Ela vai ser kantiana a um tanto aqui, a partir de agora. E vai criticar o utilitarismo. Então, se a gente está fazendo aqui um processo bíblico Bell Hooks de lidar com o amor. Parem de mentir. Se vocês estiverem mentindo, qualquer tipo de mentiria não está valendo mais. Agora vou justificar o pensamento da Bel, por que que ela vai nessa direção, por que que ela acha que a mentira é problemática. Ela continua no texto. Mentiras são contadas a respeito dos aspectos mais insignificantes de nossa rotina. Diante das perguntas mais básicas, do tipo, tudo bem? Muitos de nós mentimos. Renata, quer falar? Ou foi só. Pode falar. Eu gostei muito dessa parte do Kant, eu não tinha ouvido ainda desta forma. Então, aí, o que que você me indicaria para ler? Já, eu Lá na não queria, plataforma, mas lá na plataforma tem curso completo do Kant, tem umas completo do 3 Kant. aulas sobre ética. Pode ir sem medo. Vai lá, Tá bom, tá bom? beleza. Muitas mentiras que as pessoas contam no dia a dia são para evitar conflitos ou poupar o sentimento dos outros. Assim, se alguém te convidar para um jantar com a presença de uma pessoa de quem você não gosta, você não diz a verdade nem simplesmente recusa. Inventa uma história. Você conta uma mentira.
Numa situação como essa, em que admitir o motivo da recusa poderia magoar outra pessoa sem necessidade, seria apropriado simplesmente declinar. Muitas pessoas aprendem a mentir na infância. De modo geral, começam a mentir para evitar punição ou para não desapontar ou magoar um adulto. Quantos de nós podemos recordar vividamente momentos da infância em que, corajosamente, praticamos a honestidade que nossos pais nos haviam ensinado a valorizar, apenas para descobrir que eles não queriam que disséssemos a verdade desde o princípio, né? É quando o pai vai na festinha do coleguinha, antes de chegar na festinha, ele fala com o filho, ó, não fala não, fica caladinho, né? Fica na sua aí, alguma coisa relacionada ao contexto da festinha. Há muitos e muitos casos de crianças punidas ao responder com honestidade a uma questão apresentada por uma figura de autoridade. Desde cedo fica gravada em sua consciência que dizer a verdade trará dor. E assim elas aprendem que mentir é uma maneira de evitar se ferir e ferir os outros. Isso aqui é puro suco de utilitarismo, olha só. E assim elas aprendem que mentir é uma maneira de evitar se ferir e ferir os outros. Então, Bell Hooks criticando o utilitarismo, né, bem explicitamente. Então, ela continua. Ela vai estendendo os problemas da mentira. Muitas crianças ficam confusas em face da insistência para que, simultaneamente, sejam honestas e aprendam a praticar uma duplicidade conveniente. Conforme crescem, começa a ver com frequência que os adultos mentem. Né? Imagina, você é ensinado a falar a verdade, mas os seus próprios pais mentem. E você, às vezes, vê isso na dinâmica familiar. É o que a Bel já falou, inclusive, né, nos capítulos anteriores, que para ela as famílias, no geral, são disfuncionais. Elas começam a perceber que poucas pessoas ao seu redor falam a verdade. Eu fui criada em um mundo em que as crianças eram ensinadas a dizer a verdade, mas não levou muito tempo para nos darmos conta de que os adultos não praticavam o que eles diziam. Entre meus irmãos, aqueles que aprenderam a contar mentiras educadas ou a dizer o que os adultos queriam ouvir sempre foram mais populares e mais recompensados do que aqueles entre nós que falavam a verdade. Bom, ela vai dando vários argumentos, mas o ponto central para vocês aqui, para a gente na leitura do texto, é entender que a mentira é problemática se levarmos como premissa a definição de amor que ela dá. Honestidade, confiança e comunicação. Se tem mentira, essas coisas não se sustentam. Então, kantianamente falando, se dizer a verdade traz algum tipo de incômodo, que o incômodo venha. Tem até uma passagem, eu não vou ler ela toda, mas está nesse capítulo, que a Bel fala que acho que a irmã de um ex-namorado tinha um segredo, e o segredo envolvia incesto. A Abel falou que na hora a pessoa falou para ela em segredo, mas a Abel falou assim: Ah, mas você vai contar. Se você não contar, eu conto. Não, esse é o ponto. Não importa. Vai causar desconforto? Não importa. A verdade em primeiro lugar. Porque a verdade promove uma comunicação aberta, promove confiança e honestidade. O ponto agora é explicar por que mentimos. Quer dizer, se tem um problema, se o problema é a mentira, e se pretendemos resolver por que mentimos, onde está a causa do problema? É aqui que Abel vai, no patriarcado e no capitalismo. Boa parte deste capítulo ela vai ficar no patriarcado. No finalzinho dele, ela fala um pouco do capitalismo. Então, vamos. Aqui ainda vai ter uma outra discussão interessante que eu vou trazer mais para frente, mas ela diz assim, ó, página 78, tá? Vou ler de lá de cima. Às vezes as crianças ficam fascinadas pela mentira porque percebem o poder que elas lhe dá sobre os adultos. Aqui vai ser a primeira de uma sequência enorme de vezes que a palavra poder aparece. E essa é a explicação. Nós mentimos porque isso nos dá poder. Então, o ponto central é o poder. Abel vai explicar a existência dessa dinâmica do poder pelo patriarcado. Uma relação de poder vertical,
Não é, por exemplo, que ela esteja falando que não exista relações de poder. Eu vou usar aqui, entre aspas, isso, tá? Relativamente saudável, né? Pensando numa estrutura social que é hierárquica, vai ter que ter poder em algum contexto. Mas ela vai estar criticando uma relação de poder verticalizada, especificamente o modo como acontece no patriarcado, né? Do poder construído pelo gênero masculino em relação à subjugação que o homem faz em relação às mulheres. Mas, enfim, isso vai aparecer várias vezes a partir de agora. Imagine, uma menina pequena vai à escola e diz para sua professora que é adotada, sabendo muito bem que isso não é verdade. Ela se regozija com a atenção recebida, com a simpatia e a compreensão oferecidas, e também com a raiva e a frustração dos pais quando a professora lhes telefona para falar sobre essa informação recém-descoberta. Ela cita: uma amiga minha que mente muito me diz que adora enganar as pessoas, fazendo-as agir de acordo com informações que apenas ela sabe que são falsas. Ela tem apenas 10 anos. Aqui, veja, ela traz uma criança, né, 10 anos, dando exemplo sobre esse aspecto da mentira. A Bel vai estar dentro de uma construção que entende que essas crianças são ensinadas a mentir, mas aqui a gente pode levantar um ponto que eu achei interessante de trazer para o debate. O Nietzsche vai dizer que existe um poder, que é uma vontade de poder, para ser mais específico, tá? Que é constitutivo de nós seres humanos. E ele vai dizer que essa vontade de poder, o ser humano tenta expandir esta vontade. Expandir para ter domínio, para ter atenção, para ter enfim, dentro de uma construção subjetiva de expansão desse sujeito, ele usa essa vontade de potência, de poder, para entrar em contato com outros, enfim, para. Vai depender muito do que ele quer, especificamente, mas ele faz esse movimento. O ponto aqui que a gente pode debater é: esse poder, de fato, é algo constitutivo do ser humano, e, portanto, é algo que faz parte de nós, ou é construído de fato, e aí a gente pode pensar a noção de uma estrutura, e aí isso faz com que seja relativamente mais fácil de ser desconstruído. Tá? Enfim, só algo para se pensar. Na página 79, ela vai falar mais especificamente sobre o patriarcado. Na segundo parágrafo. Homens aprendem a mentir como forma de obter poder, ao poder de novo. E mulheres não apenas fazem o mesmo, como também mentem para fingir que não têm poder. Em sua obra, o autor já citado observa os modos como o patriarcado estimula o fingimento, encorajando as mulheres a apresentarem aos homens um eu falso, e vice-versa. Em Cento e uma Mentiras que os Homens Contam para as Mulheres, e porque elas acreditam, Hollander confirma que, ao passo que tanto os homens quanto mulheres mentem, seus dados e as descobertas de outros pesquisadores indicam que homens tendem a mentir mais e com consequências mais devastadoras. Para muitos homens jovens, a primeira experiência de poder sobre os outros vem da emoção de mentir para adultos mais poderosos e não sofrer as consequências. Então veja, aqui a gente está dentro de uma construção em que Abel está dizendo, bom, isso está na relação, no modo como nos relacionamos, como a sociedade é estruturada. Então, tem um movimento que se constitui a partir de uma relação de poder vertical. Pessoas são educadas nessas relações de poder verticais e essas pessoas reproduzem essa relação de poder vertical. Neste movimento, a gente vive estruturalmente essa dinâmica. E é assim que ela explica o porquê nós mentimos. Porque nós somos educados a fazer isto. Então, teoricamente, ela está dizendo o seguinte: para resolver o problema, é preciso derrubar o patriarcado. Porque é o patriarcado que nos coloca uma relação de poder. Desta forma. Eu mencionei o Nietzsche
porque se o Nietzsche tivesse debatendo esse assunto, ele diria: não tem como derrubar isto. Talvez a gente possa pensar no Nietzsche uma relação de poder que não seja verticalizada. Mas no Nietzsche, o poder é algo constitutivo do ser humano. No caso da Bell, inclusive ela vai falar mais para frente, é preciso pensar em uma construção em que não exista dominação, e aqui especificamente do homem em relação à mulher, né? Do aspecto de objetificação, né? Bem a construção, por exemplo, que a Simone, se apropriando bastante daquele O Inferno São os Outros, do Sartre, faz da ética feminista. Partindo, já te passo, tá, Aline? Partindo do nada, do vazio, que constitutivamente define o que é o ser humano, portanto, se é um nada, o ser humano é livre, né, em sua condição. Então, o inferno são os outros, o olhar do outro me objetificando. Se o olhar do outro tem a capacidade de me objetificar, e se eu compro essa objetificação, pronto, a coisa está construída. Enfim, Aline, pode falar, pode perguntar. Pensando nesse mundo onde a principal função da a mentira existe por causa do patriarcado e do capitalismo, né? Uhum. É, vamos pensar hipoteticamente que existe uma tribo no fundo do mundo e essa tribo ela é totalmente igualitária. Aí não teria mentira no mundo da Bel? O que que você entende por igualitária? Sem Porque, hierarquização, tá, somos todos iguais. Porque eu não sei, pode ser muito infantil da minha parte, mas parece que o ato de mentir é meio que de relações humanas, sabe? Meio que de desde o princípio, eu não sei. Eu vejo é, ela de mão dada com a verdade, a mentira, sabe? você está pensando de maneira utilitarista, né? Você acha que a mentira tem uma função social, vamos dizer assim. Eu acho que ela tá ali junto com a verdade, em todos os momentos, assim, sabe? Quem genuinamente acha que tirar a mentira da estrutura social é uma utopia? Eu acho. Quem mais? Quem mais? Porque esse é o ponto, né? Se a gente for pensar a partir dessa construção, porque veja bem, é, muitos autores vão trabalhar com um ser humano que vamos dizer assim, contraditório em sua condição, não é? E que, portanto, em algum momento ele vai mentir. Por outro lado, Kant acredita que a gente tem uma lei moral interna e basta você fazer um movimento de autonomia, você vai encontrar essa lei moral. Então, a gente tem autores defendendo os dois pontos. Será que a gente encontra, será que a gente existe ao menos um exemplo de alguém que de fato não tenha mentido em hipótese alguma para a gente dizer existe ali, então, um exemplo para justificar a argumentação e, portanto, é possível fazer isso. E, de fato, se afastar da ideia de que isso é uma utopia e que não dá para fazer. Mas é complexo. Agora, só para arrematar, Aline, não é bem uma questão de igualdade, até porque ninguém é igual a ninguém, né? E talvez isso faça a coisa ficar até um pouco mais complexa. Vai lá, Vinícius, vamos ver que a gente vai arredondando aqui o debate. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Interessante, profunda reflexão. Mas nessa discussão sobre a verdade e a mentira, em um mundo que ele é dual, a verdade existiria sem a mentira? E também assim, uma coisa que a gente tem até aquele romance do Orwell, né? Tem uns resenhas sobre ele, mas ele está na minha lista para ser lido, do 1980. E aí, nessa busca obsessiva também pela verdade, é que se busca controlar a opinião.
Mas quem poderia julgar do ponto de vista social e político o que seria a verdade? Hoje eu vi, principalmente na Voz do Brasil, Tá picotando para mim. notícias que são Não sei se está ou que picotando para todo mundo. Vinícius, eu vou te dar uma sugestão, Tá talvez para melhorar falhando. sua eu, reflexão. Desliga seu vídeo e mantenha só o áudio. Talvez ajude você a falar. só, deixa eu ver, desliguei o Isso, vídeo, isso. Agora manda pronto, bala. ficou melhor? Joga pra gente, vai lá. Eu vinha falando do controle do Estado, do que é, principalmente com a ameaça da extrema-direita no Brasil, do bolsonarismo, da produção das fake news. Nós vivemos numa sociedade que politicamente ela não valoriza a verdade, mas principalmente nessa temática que é mais direcionada ao amor, às relações pessoais que está abordando, principalmente nesse livro da Bell Hooks. Eu lembro de um livro do Rubem Alves, que ele conta até a história da Branca de Neve, e que ela vai, de repente, a madraça chega e diz pro contador, pro caçador, matá-la. E ele vai, e aí ele pega e tira uma seguinte lição. Ele diz que o caçador, desencorajado pela verdade, ele vê na Branca de Neve uma missão, e aí, uma missão de mentir para salvá-la, salvar a vida dele. Ele chega lá, mata um veado, leva o coração e mente. Mente dizer a seguinte reflexão ao final da crônica, né? Uma dessas crônicas dele. Há verdades cruéis e mentiras bondosas. Entre a verdade e a bondade, que a bondade triunfe, não é? Mas pensar nessa reflexão que seria uma sociedade sem a mentira. Porque talvez sem a mentira nós não conhecêssemos a verdade. Porque o mundo, como a colega falou, olha, é dual, não é? A mentira não existe sem a verdade, elas andam juntas. É como se fossem irmãs siamesas, mas a gente tem que ver a verdade, sobretudo, como um compromisso ético e político, né? Nas nossas relações de vida amorosa, porque é um ato revolucionário, a gente pode dizer, quando dizemos é um ato que a gente se protege, como o senhor muito bem colocou, na visão do Kant, talvez, né? Para evitar buscar não se ferir e não ferir os outros. Mas é uma breve reflexão que eu trouxe aqui para vocês. Eu acho que eu abri uma porta, Concluir. né? Porque, querendo ou não, não existe. A gente está falando de filosofia, né? Especificamente sobre esse conceito de o que é verdade ou não. Até se a gente quiser ir mais a fundo, teríamos até que definir o que é a verdade, né? O que é esta coisa. Mas óbvio que a gente está dentro de um contexto muito específico, né? Que é as relações amorosas no seu sentido amplo. E especificamente dentro daquela definição de amor que Abel apresenta lá no primeiro capítulo. Enfim, a gente vai voltar, né, nesse tema. Boa parte do capítulo ainda é sobre os conceitos de verdade e mentira, e a gente vai tensionando mais sobre isso. Mas, a princípio, eu já saberia que este aspecto da verdade e da mentira ia dividir, né? Porque eu sei que tem gente que vai entender que, de fato, é preciso falar a verdade o tempo todo, e eu também entendo que vai ter gente que, em algum momento, vai pensar que uma mentirinha saudável faz parte do jogo. Então, no final, a gente faz uma votação, tá? No final do capítulo, eu falo quem continua desse lado, quem continua desse outro, a gente vê quem está para um lado, quem está para o outro. Ainda na 79, a Abel, mais uma vez, dá um exemplo utilitarista da mentira. Ó. Muitos homens me contaram que era difícil dizer a verdade se percebesse que ela magoaria alguém amado, como eu já mencionei. Parágrafo seguinte. Com frequência, não, este parágrafo não. Página 80. Para compreender por que as mentiras masculinas são mais aceitas em nossa vida, precisamos compreender a forma como o poder e o privilégio são concedidos aos homens simplesmente por serem homens, dentro de uma cultura patriarcal, né? Então, estamos dentro
daquela construção em que o poder deriva do patriarcado. Eu preciso entender o patriarcado para compreender o poder, fazer um processo de desconstrução e, assim, né, educar novas pessoas que não repetirão este padrão e, portanto, não vão ensinar seus filhos a mentir. Homens poderosos podem fazer o que bem entendem, que essa é a liberdade que os torna homens, uma construção do patriarcado. E a mensagem dirigida aos homens é que ser honesto é ser mole. Aqui, na verdade, eu li meio torto aqui, mas aqui ela vai uma outra direção agora. Ela vai. Não é só a mentira para o outro, como a mentira para nós mesmos. Aqui ela vai começar a mostrar como os homens são educados a construir o que ela vai chamar de eu falso. E, portanto, uma mentira para o próprio indivíduo, né? Ela diz assim no parágrafo, o último parágrafo da página 80. A identidade masculina oferecida aos homens como ideal na cultura patriarcal demanda que todos os homens inventem e mantenham um eu falso. A partir do momento em que meninos pequenos são ensinados que não devem chorar, nem expressar mágoa, solidão ou dor, que devem ser duros, eles aprendem a mascarar seus sentimentos verdadeiros. Aqui a dinâmica do argumento é: se eu não sei nem mesmo aquilo que eu quero e me compreendo sentimentalmente, como é que eu vou fazer um processo relacional se eu não consigo compreender nem a mim mesmo? E olha que esse indivíduo, do jeito que ela está descrevendo aqui, é o indivíduo que está sendo educado, né? Portanto, ele será constituído assim. Então, se na fase adulta, por exemplo, ele não compreende a si, né, ele não se expressa, ele mesmo vai ser educado a se limitar em alguns aspectos. Como é que ele vai, do ponto de vista do querer, se expressar em relação ao outro? Não vai, na verdade, né? Ela continua. Na pior das hipóteses, aprendem a nunca sentir nada. Essas lições muitas vezes são ensinadas a meninos por outros homens e por mães machistas. Mesmo meninos criados nos lares mais progressistas e amorosos, cujos pais os encorajam a expressar emoções, aprendem uma concepção diferente de masculinidade, de sentimentos, ou melhor, cujos os pais encorajam a expressar emoções, eles podem aprender uma concepção diferente de masculinidade e de sentimentos no parquinho, na sala de aula, praticando esportes ou assistindo à televisão. Eles podem acabar escolhendo a masculinidade patriarcal para serem aceitos por outros meninos e retificados por figuras de autoridades masculinas. Aí ela faz uma citação de um livro chamado Masculinidade, Razão, Linguagem e Sexualidade. A citação do Victor Seidler diz assim: quando aprendemos a usar a linguagem, ainda meninos, aprendemos muito rapidamente como nos esconder por meio dela. Aprendemos a dominar a linguagem para que possamos controlar o mundo à nossa volta. Veja, isto aqui é bem o que o Nietzsche descreve. Veja, controlar o mundo. Para o Nietzsche, isto é constitutivo do ser humano. Essa vontade de poder que faz parte do ser humano quer domínio, quer controle. Embora aprendemos a culpar os outros por nossa infelicidade e sofrimento nos relacionamentos, também sabemos, em algum nível não dito, como nossa masculinidade tem sido limitada e ferida, conforme entramos em contato com a dor e a mágoa de percebemos o quanto parecemos sentir tão pouco em relação a qualquer coisa. Em algum momento do texto, Abel vai falar sobre esse finalzinho do trecho, que é a percepção entre esse indivíduo que busca castrar esse sentir, né? Que está dentro de uma masculinidade que não se apresenta no aspecto sensitivo, né? Ele não demonstra, né? Entre esse sujeito castrado por essa estrutura, mas que no fundo, quer sentir, quer ter relações amorosas. Por exemplo, se a gente pensa no próprio contexto familiar, com os próprios pais. Então, há uma relação de sofrimento nessa construção. Um sujeito que não se expressa porque foi educado numa estrutura que não permite com que ele se expresse. Então, veja, o ponto deste pedaço da reflexão é: esse sujeito está mentindo para si mesmo.
Então, não é só a mentira para o outro, é a mentira para si mesmo. Mas, repito, né, não é necessariamente um debate sobre uma maldade inerente deste sujeito que mente. É porque ele foi educado a fazer isso. Ele foi constituído numa estrutura que faz ele repetir um padrão que já estava ali, que já existia ali. Lá na página, deixa eu ver para onde eu vou, tem muita coisa para falar, meu pai amado. Na página 83, ela vai começar a apresentar, ainda falando sobre a mentira, mas ela já vai começar a apresentar outras construções, indo para um aspecto resolutivo. Parágrafo de baixo da página 83. Embora se dê muita atenção à violência doméstica, e praticamente todo mundo concorde que é errado que os homens agridam as mulheres como forma de nos subordinar, a maioria dos homens usa terrorismo psicológico para subjugar as mulheres. Trata-se de uma forma de coerção socialmente aceita. E mentir é uma das armas mais poderosas desse arsenal. Então, aqui ela vai apresentar uma outra dinâmica da mentira. Então, onde nós estamos aqui para a gente entender? Ela falou da mentira, apresentou o patriarcado como causa dessa mentira. Agora ela vai começar, e ela já falou alguns tipos de modos como essas mentiras acontecem. Aqui ela está demonstrando mais um modo. Especificamente um modo como o homem violenta a mulher. E aqui, especificamente, me perdoe a redundância, mais uma vez, é uma mentira que é o que ela diz, socialmente aceita, porque é um processo que se reproduz, já que a gente, como ela diz, a gente condena a violência física, porque essa é, quando acontece, ela é explícita, a gente vê, a gente pode combater. Mas a coerção socialmente aceita, e isto é uma mentira, como ela diz, uma arma das mais poderosas, acontece sem que a gente veja necessariamente. Quando os homens mentem para as mulheres, apresentam um eu falso. O terrível preço que pagam para manter o poder sobre nós é a perda da sua capacidade de dar e receber amor. A confiança é o fundamento da intimidade. Aí que é o argumento, né? Veja, a confiança é o fundamento da intimidade. Para que exista confiança, é preciso que exista verdade. Se o relacionamento é construído na base da mentira, não há confiança. E, especificamente, ela está apresentando nesse trecho uma dinâmica da mentira um pouco mais violenta, para além só do ato de mentir, que é o modo como o homem subjuga as mulheres. Para além da violência física, há também a violência psicológica. Deixa eu ver para onde eu vou. Eu estou querendo falar um pouco do capitalismo agora. Ela vai ficar falando bastante nas páginas seguintes, ainda exemplificando a questão da mentira. Aqui na página 86, por exemplo, ela vai falar, vou ler da página 85 para 86, lá no finalzinho, ó. Mulheres heterossexuais geralmente recebem lições de outras mulheres sobre a arte de mentir para os homens como uma forma de manipular. Muitos exemplos do apoio que as mulheres recebem para mentir se relacionam ao desejo de estabelecer um parceiro e ter filhos. Quando eu desejava ter um bebê e meu companheiro na época não estava pronto, fiquei chocada com o número de mulheres que me encorajam a desconsiderar os sentimentos dele e ir adiante sem lhe dizer. Elas achavam que não havia um problema em negar a uma criança o direito de ser desejada tanto pela mãe quanto pelo pai biológicos. Mais abaixo, fiquei perturbada com o fato de mulheres que eu respeitava que não levaram a sério a necessidade da paternidade ou não acreditaram que o desejo do homem de ter filhos fosse tão importante quanto o da mulher. Então, ela vai dando exemplos dentro de uma construção patriarcal, onde a mentira está praticamente entranhada enquanto estrutura, de fato, da construção social. Para fechar essa passagem, na verdade, eu vou dar um passo para trás. Lá na página 85, no primeiro parágrafo lá em cima, ela diz assim, ó, uma vez que, em nossa cultura, os valores e os comportamentos dos homens geralmente são padrões pelos quais todos determinam o que é aceitável, é importante compreender
que tolerar a mentira é um componente essencial do pensamento patriarcal para todo mundo. De forma alguma, os homens são o único grupo que usa mentiras como forma de ganhar poder sobre os outros. Na verdade, se a masculinidade patriarcal distancia os homens de sua identidade, é igualmente verdadeiro que as mulheres que aderem à feminilidade patriarcal, que insiste que as mulheres deveriam agir como se fossem fracas, incapazes de pensamento racional, burras ou tolas, também são socializadas para usar a máscara para mentir. Qual é o ponto aqui? Estrutura, mais uma vez. A estrutura, ela reproduz o padrão e ela leva todo mundo que está dentro da estrutura, seja homens ou mulheres. Por isso que os exemplos que ela deu, ela incorpora todos dentro dessa construção de reproduzir o padrão da mentira. E já no final do capítulo, isso lá na página 89, ela fala um pouquinho também do modo como o capitalismo faz esse mesmo processo de levar a mentira. Ela diz assim, ó, começa assim, ó, a cultura do consumo, em particular, encoraja a mentira. A publicidade é um dos meios culturais que mais a sanciona. Manter as pessoas num estado constante de falta, em desejo perpétuo, fortalece a economia de mercado. O desamor é uma bênção para o consumismo, e as mentiras fortalecem o mundo da publicidade predatória. Aqui, veja, ela está tentando justificar mais uma vez a mentira, mas está indo em uma outra direção. A cultura do consumo encoraja a mentira. Qual é o ponto aqui? Onde está a mentira especificamente? E veja, essa mentira que vem na cultura do consumo e que, portanto, vem do lado de lá. E ela vai dizer, ó, a publicidade, um dos meios culturais que mais a sanciona. Manter as pessoas no estado constante de falta. Do que ela está falando? Ela está falando da criação de necessidades que, em sua base, não são necessidades. Isso é mentira. Percebam? É aquilo o que os frankfurtianos vão chamar, por exemplo, de indústria cultural, onde você. É óbvio que aqui tem uma dinâmica muito maior do que isso, mas de um modo muito geral, o que acontece? Aqueles que detêm os meios, os burgueses, né, usando termos marxistas, estes que detêm o poder e, portanto, detêm os meios de produção, e constrói toda uma estrutura de exploração do trabalho alheio, né? Qual que é a definição de mais-valia no marxismo? É justamente o acúmulo de capital em um determinado polo, os burgueses, mas para que isso aconteça, para que eu acumule capital de um lado, eu preciso explorar o outro lado. Então, a exploração do outro lado leva o indivíduo ao esgotamento. O esgotamento físico, o esgotamento mental. Né? Bill Churran vai falar bastante do esgotamento mental, por exemplo. Só que, e aí veja, dentro da construção dos frankfurtianos, eles constataram que estes que detêm os meios, né, de produção e que detêm o poder, vão construir modos de manutenção do sujeito dentro dessa estrutura de exploração. Porque se ele despertar para a exploração que ele está sofrendo, como ele é a maioria, o trabalhador é a maioria. Se esse trabalhador desperta, o burguês, na ponta da coisa, para de acumular capital. Na ponta da pirâmide, para de acumular capital. Ele só acumula capital se ele explorar o trabalhador. Se não tiver exploração, não tem acúmulo de capital. Qual é uma das formas de fazer isto? Criar necessidade onde não existe. É trocar de iPhone todo ano, é comprar o que você não precisa. E o ponto não é o consumo, tá? O Bauman até fala sobre isso. O problema não é o consumo, é se perguntar: você precisa daquilo que você vai consumir? Se perguntar criticamente. O que a Abel está falando aqui. E veja, isso é onde está a mentira especificamente. Criar uma necessidade que não é necessidade é uma mentira. Esse é o ponto.
Então, quando ela fala, a publicidade é um dos meios culturais que mais a sanciona. Manter as pessoas no estado constante de falta, em desejo perpétuo, fortalece a economia de mercado, fortalece mesmo. Essas pessoas estão quebradas física e mentalmente, ah, e dentro de uma estrutura que estimula o consumo alienado, se existencialmente elas não estão dando conta, ah, na verdade, o consumo alienado, ele é uma etapa do processo, né? Porque, na verdade, o consumo alienado é só um aproveito da coisa. Porque, em essência, o burguês quer, na verdade, manter esse indivíduo em letargia, para que ele não acorde e não quebre essa dinâmica de exploração. Então, a dinâmica é a seguinte: imagine eu, trabalhei 8 horas por dia, mas entre essas 8 horas por dia, foram 2 horas para chegar, 2 horas para ir, 2 horas para chegar. Só aí já foram 12 horas do meu dia. Eu chego em casa, destruído. Aí eu entro na internet. A indústria cultural falava da televisão, né? Mas hoje é o celular, é o próprio algoritmo, né? Quando o anúncio te prende na dinâmica ali do rolar do dedo. Mas qual é o ponto? Você fica preso nessa dinâmica dos programas, do algoritmo, mas entre os programas e entre os algoritmos tem os anúncios, as vendas. Então, a existência dessa estrutura dos programas, da rede social, é para te manter no estado de alienação. Esse é o primeiro objetivo. A manutenção nesse estado não te permite despertar para sair da subversão que você está inserido nela, da exploração que você está inserido nela. E mais do que isso, né? E aí vem a sequência. Para além da letargia que você fica, para além dessa letargia, tem um segundo ponto que é, bom, ao mesmo tempo que você está rolando o dedo ou está vendo um programinha, está lá no Big Brother, né? Tá, o pau está quebrando no Big Brother, e aí do nada passa a pessoa com IP. Compre. Né? Entende? Essa é a dinâmica. Né? Óbvio que aqui eu dei um exemplo torto, mas serve para qualquer tipo de consumo que extrapola a necessidade. É o marketing agressivo que cria uma necessidade onde não existe uma necessidade. Tá certo? Então é sobre isso que ela está falando. A publicidade é um dos meios culturais que mais sanciona. Manter as pessoas no estado constante de falta, em desejo perpétuo, fortalece a economia de mercado. O desamor é uma bênção para o consumismo. E as mentiras fortalecem o mundo da publicidade predatória. Aí ela vai começar a fechar a coisa. Página 90, ó. Para conhecer o amor, temos que dizer a verdade para nós mesmos e para os outros. Para nós mesmos, nessa relação de entender a nossa educação e, portanto, compreender essa estruturalidade que nos leva à mentira. E, claro, se eu entendo isso, eu direi a verdade para o outro. Criar um eu falso para mascarar os medos e as inseguranças se tornou tão comum que muitos de nós esquecemos quem somos e o que sentimos sob o fingimento. Aqui é a dinâmica que ela fala lá mais para trás da depressão. Aqui pode ser lido, né, dentro dessa construção, porque, veja, se eu crio um eu falso para viver essa estrutura, pode acontecer o bater cabeça entre isto que foi construído e o meu querer mais fundamental. Isso que está sendo expresso, que foi estruturalmente condicionado entre aquilo que eu de fato quero, né? E aí fica essas duas coisas pairando na sua subjetividade ali. Quem você se expressa e quem você de fato quer expressar. Romper com essa negação é sempre o primeiro passo para descobrir nosso desejo de sermos honestos e claros. Aqui tem um outro ponto também, veja, ela diz, ó, desejo honestos e claros. Aqui ela está sendo bem kantiana, mais uma vez. Tanto que ela fala que a criança, ela quer ser amada, ela deseja ser amada, isso faz parte de nós, faz parte do ser humano. E é justa esta criança que vai mentir enquanto se tornar adulto,
ela só mente porque ela foi educada a fazer esse movimento. Mas a gente quer isso, o ser humano quer isso. E é bem kantiano por quê? Porque, veja, é algo que faz parte da nossa dinâmica. Amar e ser amado. Só que se a gente não quebrar, como ela diz, né, romper com essa negação, e o que que ela chama de negação aqui? Negação é justamente este indivíduo educado a mentir. O que que ele está negando? Ele está negando a ele mesmo. Um indivíduo que tem desejo honesto e claro de amar e ser amado. Por isso aqui um processo de desconstrução. Deixa eu ver, no finalzinho. E aí ela fecha o capítulo, página 91, dizendo assim, ó, quando homens e mulheres punem uns aos outros por dizer a verdade, reforçamos a ideia de que o melhor é mentir. Para sermos amorosos, precisamos estar dispostos a ouvir as verdades uns dos outros e, o mais importante, reafirmar o valor de dizer a verdade. As mentiras podem fazer as pessoas se sentir melhor, mas não nos ajudam a conhecer o amor. De certa forma, ela está dizendo: se sentir o melhor é o suficiente? Será que não tem algo a mais do que só se sentir melhor? Ela está hierarquizando, percebam? O amor está acima do se sentir melhor. Ou seja, há um sentir melhor ainda. Por quê? Porque ao dizer a verdade, confiança, honestidade, comunicação aberta, tudo isso como ingrediente para de fato fazer uma relação saudável. Mas para isso é preciso dizer a verdade. As mentirinhas saudáveis não podem fazer parte deste ingrediente. Aí eu pergunto para vocês, vou até remover a marcação. E aí, time mentira ou time verdade? Vou no chat, que aí eu consigo ver. Quem acha que ainda vale mentir? Um tiquinho? Aperte um. Quem tá com a Bel? Tem que ser verdade o tempo todo. Aperte dois. Vamos ver. Acho que tá dividido. Eita, um deu agora uns três seguidos. Acho que tá dividido. Tá dividido. Alguém quer comentar? Alguém quer justificar o voto? Pode ficar à vontade. Por que ser um? Por que ser dois? A Suzana coloca uma coisa interessante. Dois é um desafio diário. Esse é o ponto. Tá? E é difícil mesmo. É difícil mesmo. Talvez no mundo, talvez vocês estejam pensando assim, ó. No mundo ideal, o 2 seria fundamental. Mas esse mundo ideal não aparecendo, talvez o um faça mais sentido. Por enquanto, não Pô, sei. eu coloquei no chat sobre um filme, não sei se vocês já assistiram, chama O Primeiro Mentiroso. Eu Alguém já não. assistiu? O nome É, não é me um é mundo que estranho. é muito legal, mas é um mundo que não tem mentira. E aí ele é o primeiro mentiroso. E ele começa a descobrir, nossa, ele tá quebrado. E aí ele vai no banco, a moça fala, nossa, a gente tá sem sistema. Quanto que você tem? Aí ele olha pra ela, ele fala, eu tenho 500 mil. Aí ela, então tá bom, você quer sacar quanto? Então, aí ele é o único que mente, ele é o único que tem esse negócio destravado nesse mundo. E aí começa a acontecer várias situações. É muito interessante. Quem tiver de bobeira aí, quiser assistir, assiste que é legal. Olha só essa construção da mentira como uma relação de poder. Né? Mas veja que louco. Né? A própria verdade também tem essa função, não só a mentira. Nesse mesmo filme, a mãe dele tá morrendo e ela tá desesperada. Desesperada, ela tá desesperada, desesperada, e ela fala: Meu filho, o que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu. Ela tá, meu Deus, não, né? Ela tava desesperada. E aí ele fala: Você vai pra um lugar bom. Aí ela, Hum. sério? Como ninguém tinha o poder de mentir, o que ele tava falando era verdade.
E aí ela foi se acalmando. Então, eu ainda sou do time mentira. Mas alguém quer justificar o voto? Esse é o ponto, né? A mentira é travestida de verdade. A gente poderia tentar definir o que é verdade, mas é uma relação dual. Mentira e verdade aqui fica uma coisa indo uma. Eu sempre lembro do Foucault, né, com o conceito de loucura, demonstrando que o louco em um contexto é uma coisa e em outro contexto é outra coisa. E quem determina o que é o louco é uma estrutura de poder. No caso do Michel Foucault, ele está falando do capitalismo, né? Antes do capitalismo, o louco era só um modo de ser. Alguém que vivia a própria subjetividade sem se preocupar com o modo como o mundo existia. Pós-capitalismo, especificamente pós-mudança no modo como nós produzimos, é preciso, se a gente muda de maneira estrutural o modo como produzimos, a gente começa a produzir em massa, eu preciso, nesse contexto, de muitas pessoas para fazer esse movimento. Se eu preciso de muitas pessoas, eu preciso, e aí tem toda a dinâmica da exploração, eu preciso alienar essas pessoas. Só que o louco dá uma banana para esse movimento, ele não está nem aí, ele não quer entrar nesse modo de produção. A partir desse contexto, para o capital, o louco é um problema. A partir da modernidade, o louco começa a ser apartado da estrutura social. A partir da modernidade, do alto da modernidade, né, você tem a psiquiatria, os hospitais psiquiátricos e toda essa construção. Veja, olha só, verdade e mentira. O que é verdade? O que é mentira? Se até um momento histórico era uma coisa, até outro momento histórico era outra coisa. Então, existe uma estrutura de poder controlando a narrativa. Vai lá, Renata, que só uma reflexão solta. Depois te passo, tá, Já Nicole? estava já tava viajando aí já nessa reflexão. Eu acredito, na verdade, eu acredito que tem um jeito de comunicar sem trazer mentira. É óbvio que esse é um conceito que eu tenho agora, né? A sabedoria, estudo que eu tenho, com a vida que eu vivo, e principalmente com a vida que eu ensino as pessoas a viverem. Mas em tudo, existe uma forma de se comunicar, de se posicionar, sem precisar mentir. Na minha concepção hoje, óbvio que eu já menti muito na vida, mas hoje, na minha concepção, não existe mentirinha para o bem. Bem, por que que você não pode falar algo verdadeiro? Entende? Esse é o meu posicionamento. Nicole? Consegue me escutar? Sim. Então, quando foi feita a pergunta, eu quis muito responder dois, né? Porque, para mim, eu gosto muito das teorias do Kant e questão ética. Eu levo muito para minha vida. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que concorda plenamente com dois. Mas eu paro para pensar na questão da convivência social, né? Eu paro para pensar que, assim, eu sou uma pessoa que prioriza muita harmonia, muita paz. E eu paro para pensar assim, meu Deus do céu, imagina se a gente vivesse sem filtro, fosse falar realmente a verdade na cara das pessoas, assim, sabe? Porque eu acredito que uma parte ali que vem da mentira também é a omissão. Você tá tendo um pensamento sobre aquilo, sobre... nem sempre você vai responder tudo aquilo que te perguntam. Você vai falar uma coisa para quem pensou aquilo. Então, logo eu penso que a omissão também faz parte da mentira. E omitir, a gente omite muitos pensamentos. A gente pensa, nossa, aquela pessoa, sei lá, um exemplo muito bobo. Uma pessoa tá com bafo perto de você. Você simplesmente vai omitir aquela informação, você não vai querer constranger ela. E aí, eu penso nisso que pode entrar em várias camadas, né? Então, eu penso que como eu sou uma pessoa que valoriza muito a harmonia, muita paz, muito essa questão de realmente pensar no outro, ter empatia, de que, sei lá, né, seja lá qual seja a situação, a circunstância, a mentira às vezes é capaz realmente de ser algo que é proveniente da bondade, né? Que nem um exemplo que foi muito legal que o colega passou antes da questão do exemplo da Branca de Neve. Eu achei genial. Aquilo ali para mim foi sensacional, porque às vezes nem sempre a verdade é algo bom, porque talvez ela seja algo cruel. E a mentira nem sempre é algo ruim, talvez ela seja justamente a intenção de fazer uma bondade. Então, por isso que eu acabei votando. E só para arredondar, a Bel concordaria com a Nicole. A Bel também fala que a omissão também é uma mentira.
Ela falou, né? É um trecho que eu não desenvolvi, mas tem um trecho onde ela fala isso também. Pode ir, Marcele? Oi, gente, boa noite. Boa É, noite. tá me escutando? Sim, tá ótimo. É, nesse contexto que vocês falaram, né, eu pensei muito numa conversa que eu tive com uma amiga minha, né, que, enfim, ela estava se relacionando com uma pessoa e ela falou assim pra mim, tu acredita que ele teve coragem de me falar a verdade, né? Então, assim, a gente fica tão preso, né, nas mentiras que a gente, muitas vezes, a gente prefere que as pessoas mintam pra gente do que fale a verdade. Né? Então, assim, eu acho que se torna algo muito automático também, né? Que é necessário as outras pessoas e a gente espera que essas pessoas também mintam, né, pra gente. Eu acho que entra muito na dinâmica para compreender isso, é justamente isso, né? Quer dizer, se eu mesmo, às vezes, faço uma mentira, o outro também vai mentir. E se eu mesmo entendo que a mentira, às vezes, pensando no utilitarismo da coisa, terá um produto bom, faz parte. Alguém mais quer justificar? Tem alguém mentindo para mim agora? Só para eu entender o que está acontecendo aqui. Genial. Deixa eu ver onde nós paramos então. Paramos no quarto capítulo. Daqui a 2 semanas a gente continua. O capítulo se chama Compromisso, que o amor seja o amor próprio. Valeu. Um abraço para vocês, boas reflexões e até daqui a 15 dias. Até. Aguardo vocês. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente.